ver, ó. Luísa... Pô, esse aqui é antigão, mas apareceu. 4 anos atrás. Luísa Sonza e Vitão. Sinais de traição? Talvez não. Análise de linguagem corporal. Metaforando, canal Metaforando. Vou curtir isso aqui e vou seguir, mano. É maneiro esse bagulho aqui. Vamos ver, Até eu respeito vamos aprender. Coisas absurdas que às vezes eu vejo. Eu lembro do Twitter, daquelas coisas... Calma aí. Opa! Tô aprendendo já, hein? Tô aprendendo já, ó. Felicidade. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Atenção, pessoal! Esse vídeo é patrocinado por World of Warships. World of Warships é um jogo de guerra naval gratuito para PC. Nesse jogo você pode controlar grandes barcos que inclusive já existiram durante as guerras mundiais. São mais de 300 barcos extremamente de 4 anos atrás, realistas. Gente. Vamos relevar. Para você ter noção do esforço dos desenvolvedores do game para trazer mais realismo ainda para os navios, leva-se em média 6 meses para se criar um navio do zero dentro do jogo. É necessário efetuar uma grande pesquisa primeiro, antes de criar os navios, e coleta de informações para ter referência de modelos reais de navios. Além disso tudo, outros fatores simulam ainda mais realismo durante as batalhas no game, como por exemplo, os efeitos climáticos. Também é possível personalizar os seus navios de guerra e fazer melhorias ou upgrades nos navios. Além disso tudo, para você jogar, existem diversas classes de barcos, como por exemplo, contra-torpedeiros, os mais rápidos e ágeis navios do jogo. Encouraçados, que são os barcos mais resistentes e aguentam vários ataques dos inimigos. Porta-aviões, onde você controla aviões para soltar bombas e lançar torpedos grandão, né? E está acontecendo agora um evento de 5 anos. Vou passar de 4 anos atrás. 5 meses. Passei. Bora pro jogo, vamos ver a loirinha. Como é que é a Luísa Sonza, né? Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje vamos fazer um breve comentário sobre toda essa polêmica envolvendo a Luísa Sonza, cantora. O bagulho desatualizado, 4 anos atrás. E o humorista Whindersson Nunes. Vale lembrar que eu não darei minha opinião pessoal, sendo esse um vídeo que fala apenas de linguagem corporal. Nós iremos tentar entender os pormenores associados ao comportamento da Luísa. Será que ela demonstra algo ali incongruente ou um comportamento discordante quando fala sobre a pauta traição? Como fica o comportamento dela quando o Vitão conversa com ela durante uma live? Isso a gente vai observar e tentar entender um pouco sobre o que está acontecendo ali. Lembrando que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos para um breve contexto da situação. No último ano, dentre as várias polêmicas, uma delas foi, sem dúvida, a separação do casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Bem atual, hein? Muitas pessoas tiveram opinião diversas, várias pessoas cara, inclusive a Luísa Sonza na internet, outras pessoas apoiaram. Foi uma situação que gerou uma comoção muito grande no público virtual. Logo após a separação, Luísa Sonza, que é uma cantora profissional, postou uma de suas músicas mais famosas e também muito controversas, a música Flores, com o cantor Vitão. Várias pessoas vieram a público se manifestar de forma negativa, várias pessoas vieram a público também se manifestar de forma super positiva. Se eu não me engano, foi um dos vídeos que contou com mais dislikes e likes da plataforma. Dentre os vários argumentos, um dos principais ali de crítica era que a Luísa Sonza teria algo mais com o cantor Vitão do que apenas um relacionamento profissional. E muitas pessoas pegaram esse tipo de argumento não sei qual é dessa música aí, uma espécie de dedução, como se na verdade ela já tivesse um relacionamento com o Vitão e até mesmo quando estava com o Whindersson. Bom, isso não foi comentado por nenhum deles publicamente, nem pela Luísa, nem pelo Vitão, nem pelo Whindersson, mas o fato é que agora, né, poucos dias atrás, Luísa Sonza e Vitão assumiram um namoro. Caraca, eu não sabia disso, mano. Depois que ela terminou com o Whindersson por conta de bafafá com o Vitão, ela
começou a namorar ele, cara, não lembrava disso, mano. Ah, aconteceu algum bagulho, mano. Então, publicamente. E essa teoria voltou, dizendo que será, na verdade ela gente? já traía o Vamos fazer a Whindersson leitura, por vamos muito fazer a tempo, leitura etc e parcial. tal. E bom, o que a gente vai tentar entender hoje nesse vídeo? Nós vamos observar Nunca um vi o trecho clipe, do não. vídeo onde ela conversou com seu amigo Matheus Mazafera, e durante esse vídeo, o Matheus, que é amigo dela, pergunta várias coisas sobre relacionamento, fala sobre a pauta traição e inclusive coloca ali o Vitão na live Que para conversar isso com eles teve? ali, com a Luísa, tudo ao vivo. Então nós vamos observar as reações dela para tentar entender qual o principal comportamento a Luísa demonstra quando o Vitão está conversando com ela e quando a pauta é traição. E lembrando, gente, que fique bem claro, esse não é um vídeo de ataque, muito menos uma acusação. Eu aqui na condição de perito tento entender o comportamento que já está sabe ocorrendo então com base em que ele teorias vai não pra. verbais. Já sabe que ele vai pra essa linha de que ela tem culpa no cartório. Via Já de tá regra, aí. essa é apenas uma análise. Vamos dar uma olhada nesse vídeo então. Bora. Como que você lida, Luísa, com mentiras? A teu respeito, coisas absurdas que às vezes eu vejo. Eu lembro do Twitter, daquelas coisas absurdas que começaram a falar, que falaram até... Que isso, Rafita, vida cobra. Pô, irmão, tá vendo? O Chico deu uma galha nela, não tem nada a ver com isso não, mano. Pô, tá vendo como é tóxico? E às vezes a pessoa não te conhece e fala, como assim, teve traição? Enfim, eu sei a resposta, eu queria que você me falasse sobre isso. Cara, eu não tenho muito como lidar com isso, porque são boatos que eu não tenho nem como justificar, porque não existe nem de um lugar de onde vem. Vem de onde? Vem da roupa que eu visto? Vem das músicas que eu canto? É daí que vem o boato de uma traição? Então, é uma coisa que eu não tenho muito o que falar, assim. Porque não tem um embasamento ou alguma coisa que eu possa, se fosse pra me justificar, entendeu? Que eu acho que eu não tenho que me justificar nem pelas coisas que eu fiz, quem dirá pelas coisas que eu não fiz. Só que se eu não tenho nem como, eu não tenho um lugar de fala nessas questões, sabe? Porque são questões que não existem, que não tem embasamento nenhum, que as pessoas afirmam a partir de um nada. Então eu não lido muito com isso, eu prefiro... Assim, essas mentiras eu prefiro ignorar, né? Até porque eu não tenho o que fazer com elas. O que eu vou fazer com elas? Verdade. O primeiro ponto interessante é aqui quando entra na pauta sobre traição. Vamos dar uma olhada no que acontece nesse trecho. Logo antes de responder, né, quando o Matheus ainda tá falando, a gente consegue observar na Luísa. E às vezes a pessoa não te conhece e fala, como assim, teve traição? Enfim, eu... Contração no canto dos lábios, músculo risórios puxando o lábio lateralmente. Microexpressão de medo, seguido de engolida em seco, P6. Enfim, eu sei a resposta. Caraca, o bagulho é técnico mesmo, hein? Pega esse P6 aí, essa engolida. Nossa, eu queria que você me falasse sobre isso. Mais uma vez nós observamos medo. Logo em seguida ela faz uma quebra de contato visual, abaixando a cabeça. Pô, é de quem tá mentindo, mano. Quem não... Aqui é olho no olho. Quem não faz isso já tá mentindo, pô. Esse é um comportamento muito comum, não é um comportamento típico da mentira. Ele pode ocorrer em situações de vergonha ou quando a pessoa está tentando pensar em algo melhor para falar. É muito comum. E eu falando que a mulher tá mentindo. Ela vai formular melhor o comentário dela, vai pensar melhor, ela quebra o contato visual e aí ela volta para falar com você. Não necessariamente isso tem a ver com a mentira. Se você quiser aprender mais sobre análises de expressões faciais e entender e esconder... Pô, vou passar o curso aqui que é de 4 anos atrás. Associados à traição, nós conseguimos observar. Cara, eu não tenho muito como lidar com isso, porque... Boca apertada, lábios finos, AU23, tensão entre as sobrancelhas e olhos arregalados, microexpressão de raiva. Caraca, ó. Vendo? O que é totalmente coerente com a ideia dela falar que se sente injustiçada, não tá gostando da situação, então a raiva é uma emoção muito coerente. Mas lembrando, nunca podemos pegar um único sinal para tirar uma conclusão inteira. Lembra da regra 327 do protocolo SCANS. Eu já fiz inclusive um vídeo sobre ele, tá aqui se você quiser dar uma olhada. Caraca, mano, aí aqui brabo, ela hein? fala a palavra questões, supostamente se referindo à traição. Eu não tenho nem como, eu não tenho um lugar de fala nessas questões, sabe? Porque são questões que não existem, que não tem embasamento nenhum, que as pessoas afirmam Que nervosismo que é? nada. Mas ela não usa a palavra traição com frequência. Por exemplo, eu não traí, eu não cometi traição. Não, eu nunca traí o Whindersson. Não fiz, não traí ele, não cometi traição. Nunca trairia. Não, ela coloca tudo como questões. Aí. Questões pode ser visto como C2, que é o código no protocolo SCANS, para um termo chamado afastamento verbal ou distanciamento verbal. É um estilo narrativo, geralmente praticado em situações onde a pessoa não acredita ou não tem confiança naquilo que está falando. E para não se Caraca, hein? complicar, para não acabar dando com a língua nos dentes, essa pessoa
prefere usar termos que não sejam ligados de forma direta. Um mentiroso, por exemplo, se cometeu algum crime, ele não vai falar, não, eu não roubei, eu não matei, eu não estuprei tal pessoa. A tendência é ele sempre utilizar uma linguagem de afastamento, de distanciamento, conforme o artigo de Voice of Deception. O mentiroso falará coisas como, olha, a situação não está sendo essa tal qual está colocada aí. Quer um exemplo bem didático? Recentemente, Flor de Lis foi constatada como mandante do crime, do homicídio do próprio marido. A Flor de Lis, quando é perguntado para ela, você está se sentindo mal com a morte do seu marido? Ela não fala, sim, eu estou me sentindo mal com a morte do meu marido. Não, pelo contrário, ela usa uma linguagem de afastamento verbal. Ela fala algo como, não está sendo esse o meu caso. Uma coisa assim, dá uma olhada aí. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Sorrisinho JW, que acusa que foi ela mesmo. Tô pegando já que tu escolhe. Melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Voltando para Luísa Sonza, então, é muito importante deixar claro que nesse momento, quando ela fala sobre traição, ela não usa ali um texto, né, uma linguagem direta. Não, eu não traí. Ela não verbaliza em nenhum momento. Eu não traí ele. Eu nunca traí. Eu não cometi traição. Em nenhum momento ela usa esse tipo de linguagem direta, que segundo a CBCA, Criteria Based Content Analysis, é um tipo de mensagem, né, essa mensagem mais direta, que é comum em relatos honestos, ok? Mas é sempre bom lembrar, não é porque ela não está falando conforme ocorre em relatos honestos que ela automaticamente está mentindo. Lembrando, isso aqui é só um estudo e não uma acusação. Ainda nesse momento que ela fala questões, nós conseguimos observar um aumento no pitch vocal, a voz dela fica um pouco mais aguda. Questões que não existem, que não tem embasamento nenhum, que as pessoas afirmam. Isso é muito comum quando a gente sente medo ou raiva, emoções que tensionam a nossa musculatura por conta de hormônios como cortisol e adrenalina, acabam enrijecendo a musculatura das pregas vocais e a pessoa acaba falando um pouco mais fino. Então isso pode ocorrer também durante o medo. Observamos então shrug, que nesse momento se apresenta de forma bilateral nos ombros. S1, pausa narrativa, geralmente chamado de agregador verbal, que quando alguém está mentindo pode utilizar essa pausa para pensar melhor no que vai falar e não acabar dando com a língua nos dentes. Que as pessoas afirmam a partir de um nada. F1, medo novamente. E B2, não sincronia entre o gesto ilustrador e a verbalização da palavra nada. A partir de um nada. O gesto vai primeiro e depois vai a verbalização. Essa não sincronia geralmente pode significar um gesto ensaiado e não um gesto genuíno. Que isso, mano. Que brabo, que brabo. Essa nossa, quando a gente verbaliza algo que a gente acredita, é fazer isso de forma sincronizada. Não, eu tava lá, eu falei pra ele e depois eu falei pra ela. Quando não tem essa sincronia, por exemplo, eu falei pra ele, depois eu falei pra ela. Essa falta de sincronia pode ser uma confusão mental ali quando a pessoa tá tentando criar uma história falsa. Percebi isso. Pegando, claro, conjuntos de sinais. Como a gente tá fazendo aqui, são vários sinais e nesse conjunto, esse sinal não sincrônico de gesto ganha um significado potencialmente incoerente. Esse gesto solto em qualquer situação pode significar qualquer coisa. Um outro ponto que me chamou muita atenção durante todo esse momento, essa pauta da traição, a Luísa expressa vários sorrisos. Muitos deles não são expressões genuínas, parecem ser mais sorrisos conversacionais, como se fosse algo associado ao deboche. Vão falando que eu traía. Mas em 2 momentos diferentes ela expressa sim 2 micro sorrisos, poderiam ser vistos ali como 2 micro expressões de felicidade. O que, se você observar no panorama geral, é algo um tanto quanto incoerente quando você está falando que não está confortável com algo, com uma pauta e está sorrindo. Mas lembrando, novamente, estamos apenas tentando entender o comportamento, não é para acusar, muito menos para sair ofendendo ninguém com esse vídeo, beleza? Algo que me chamou muita atenção também nesse momento da traição é a linha narrativa da Luísa Sonza. Vamos lá, é colocado para ela de forma objetiva. A pauta, traição. Ela não aborda o tema de forma direta, não, eu não traí. Inclusive ela não verbaliza essa frase, né? Nem nada derivado. Mas ela constrói primeiro uma situação para daí ela chegar numa conclusão no final. Então ela fala, olha, são boatos, que eu não tenho nem da onde justificar, vem de onde? Vem da roupa que eu visto, das músicas, da dança que eu canto. É daí que vem o boato de uma traição? Então ela cria uma ideia lógica. Olha, não faço a mínima ideia, as outras pessoas me acusam, isso porque eu uso tal roupa, canto tal coisa, faço tal coreografia. Logo, se é por causa desse caminho que a pessoa segue, ela vai achar que eu traí. Isso, além de ser visto como uma possível culpabilidade de terceiro, se é quando eu tento colocar um outro na história, né? Coloco um terceiro para atribuir a culpa a ele, isso ocorre também durante a mentira, pode ser visto como uma linha narrativa muito linear, né?
né, a pessoa constrói um caminho, constrói uma história para daí chegar na conclusão. E por que isso geralmente ocorre mais na mentira do que numa situação honesta, né? Um testemunho honesto, a pessoa geralmente tem mais pressa, ela quer ir direto ao ponto. A história dela muitas vezes não é totalmente linear. Você pergunta pra pessoa, você fez tal coisa? Claro que eu não fiz tal coisa. A pessoa não vai falar, você fez tal coisa? Olha, aquele dia eu acordei cedo, e aí eu demorei pra chegar em casa. E aí como eu demorei, por isso que a pessoa achou que eu fiz tal coisa. Então, olha só, é diferente eu construir uma história. Por quê? Geralmente o mentiroso, ele tende a se preocupar muito mais com a história. Então na cabeça dele, se ele criar uma história com justificativas, com pontos que se amarrem, ela será mais crível para quem está ouvindo. Então é muito comum o mentiroso criar uma história e amarrar ela em vários pontos. Em relatos honestos, ocorre o contrário. A pessoa vai direto ao ponto. Conforme observado ali nos estudos da Criteria Based Content Analysis, que é um método utilizado para análise de falsos ou honestos testemunhos de abuso sexual infantil. Bom, logo em seguida a gente vê que o Matheus acaba dando uma indireta, né? Várias indiretas para Luísa. Ele fala sobre o supermercado, como que tava lá no supermercado. Tô vendo aqui no vídeo mesmo a foto de você no supermercado. Pois é. Ó, a sobrancelha levantada. É o MR, monitoramento de realidade. Vamos entender a realidade da situação. Luísa Sonza é amiga do Matheus. Luísa Sonza é uma pessoa próxima do Vitão. Até aquele momento ninguém sabia do relacionamento. Mas vamos lá. A tendência quando a gente vai contar algo, primeiro é pra quem? Pra uma pessoa próxima ou pra uma pessoa desconhecida? Uma tendência maior, geralmente é pra um amigo, né? Vou contar pra um amigo uma situação. Então o Matheus começa a jogar várias indiretas. Sempre que eles jogam indiretas, os dois dão risada e a situação continua. Inclusive, nesse momento no supermercado, a Luísa exibe um S2, que é uma manobra evasiva verbal. O Matheus joga o ponto ali sobre o supermercado e ela evita responder aquilo. Ela troca de pauta, ela vai para uma outra coisa, mostrando que ela não quer responder aquilo e que sim, é algo interno. Tô vendo aqui no vídeo mesmo a foto de você no supermercado. Pois é. Então, não, mas é que assim, eu desde que, enfim... Logo pegando monitoramento de realidade, seria muito provável que o Matheus Massafera na época já soubesse de tudo ou do que estaria acontecendo, se é que já tinha um relacionamento na época, não dá pra afirmar nada, mas é muito interessante você observar esses pontos, né? Uma situação de grupo, você já consegue observar quem que ali tá se entendendo e até mesmo esse tipo de comportamento já entrega toda a situação. A famosa piadinha interna, irmão. Né? O fato deles jogarem várias indiretas um pro outro, dar risada, ele fazer várias referências ao cabelo, ele pergunta uma hora lá, ai, você é um bom companheiro pra fazer compra do supermercado, Vitão, né? Quando ele pergunta pro Vitão. Então esse tipo de brincadeira já mostra pra gente que ali sim, o Matheus já sabia de algo. E muito provável que ali naquele momento já tivesse algo de fato acontecendo, até um pouquinho antes. Provavelmente ali naquele ponto do supermercado, até talvez um pouco mais pra trás, mas lembrando, não dá pra afirmar nada. Agora, algo que me chamou muita atenção foi quando ele colocou o Vitão ali na live, né? Foi uma situação bem engraçada. Como mudou o comportamento da Luísa? Dá para observar os seguintes alterações nela. Os gestos pacificadores dela aumentam. Gestos pacificadores é quando a pessoa começa a massagear a mão, se tocar, se arrumar. Geralmente isso indica um nível elevado de ansiedade, a pessoa está tentando se acalmar. Ela tem mais tensão muscular na postura, fica com a coluna mais ereta. Tem um afastamento corporal maior da câmera, né? Ela fica bem mais para trás, encostada ali na poltrona. Tem carinha de sedução. Dá pra ver. Brusco de movimentação corporal. Antes ela estava um pouco mais firme, agora ela se move toda hora. Ela sai mais do campo de visão da câmera. Várias vezes ela sai ali para lateral do campo de visão. E todos esses sinais indicam pra gente um grande aumento de ansiedade. Lembrando, novamente, se você vê um contexto desse, dois amigos trocando informações e dando risadas, né, indiretas. E aí chega um terceiro na parada. E aí uma pessoa começa a ter um pico de ansiedade. Quer dizer que tem algo, com certeza algo. Tem mesmo? Pessoa. Os dois amigos já te deram a indireta, já te confirmaram isso. E a ansiedade dessa pessoa, dessa moça em relação àquele cara, né, pegando essa situação, por exemplo, já te dá uma informação muito mais profunda. Não só tem algo, como é algo que deixa ela bem desconfortável de falar em público. E aí você pode teorizar sobre isso. Fica pra você que tá vendo o vídeo. Será que ela tá desconfortável porque o relacionamento era fruto de uma traição? Não, talvez não. Talvez ela pode estar desconfortável apenas porque ela não quer falar da vida pessoal dela. Como eu falei, fica para você que está vendo o vídeo teorizar. Conclusão, no vídeo com Matheus Massafera já podíamos perceber uma afetividade e sincronidade muito grande entre Luísa Sonza e Vitão, uma sintonia positiva, e pelas indiretas dela com o amigo Matheus já ficava bem claro o relacionamento na época. Sobre a pauta traição, Luísa não afirma nesse vídeo nenhuma vez que não traiu. Pelo contrário, ela utiliza um discurso de afastamento verbal, ou seja, não direto. Além disso, ela expressa comportamentos faciais de medo, alguns sorrisos e 2 sorrisos enquanto fala sobre esse tema, o que não é um comportamento muito comum em contextos onde a pessoa se sente injustiçada. Mas lembrando, não podemos ir muito mais fundo que isso, apenas com base na análise não verbal. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já curte e compartilha ele, beleza? Para ajudar o canal. Se inscreve caso não seja inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Eu curti, vou ver um vídeo mais atual dele depois, mano. Tá maluco. Eu cheguei à minha conclusão.
Depois disso aí que ele falou aí, ó. Sei não, hein?